Boa noite, irmãos. Que gostoso estarmos aqui na casa de Deus. Eu sei que você deixou uma coberta quentinha, o conforto do seu lar para estar aqui, ou você está assistindo aí do conforto do seu lar, mas o importante é a intenção. E nós temos buscado Deus de maneira muito especial nesses últimos dias, não é mesmo? Eu sei que se você está aqui, talvez você tenha já o hábito de quartas-feiras ter esse momento aqui na igreja, quarta-feira de oração. Acho que pode tirar, Rogério, que eu vou colocar só no final, só mais para frente, tá? Senão a gente não consegue prestar atenção. E para mim, quarta-feira sempre foram dias especiais, quartas-feiras, porque meus pais costumavam me levar à igreja, a gente tinha os momentos de pedidos e agradecimentos, momento em que a congregação participava mais, e Derek orou aqui de maneira muito especial por 2 motivos, mas Deus, eu orei agora e Deus pediu que Ele visitasse o seu coração, para que você tivesse paz e para que você se abrisse para as coisas que Ele tem para você. O fato é que nós vivemos em tempos muito especiais, eu gosto sempre de falar sobre, gosto de lembrar sobre os momentos da história em que estamos vivendo, porque de fato são momentos únicos na história do nosso mundo. Nosso Jesus está voltando, amém? Ele está às portas. Tanta coisa já aconteceu, tanta coisa prescrita aqui na Bíblia aconteceu de maneira inexplicável. Deus cumpriu cada palavra que Ele prometeu e Ele ainda vai cumprir, faltam pouquíssimas, mas a principal Ele vai cumprir, Ele vai voltar para nos buscar. Amém? O pecado está com os dias contados. Nossa angústia, nossas inseguranças, nossas incertezas estão com os dias contados. Muito em breve nós seremos vizinhos no céu, sem dor, ninguém vai precisar nem pedir um copo de açúcar emprestado na casa do vizinho, sabia? Nós poderemos plantar, colher, construir as nossas casas. E essa esperança precisa, gente, aquecer o nosso coração. Nós precisamos acalentar essa esperança para que a gente consiga seguir em frente aqui nesse mundo. O título da reflexão dessa noite, eu coloquei aqui como Preparados para a Vitória. E eu tenho feito um estudo da Bíblia mais completo, todas as manhãs, de madrugadinha, eu leio da minha cama mesmo. Às vezes eu leio deitada, com só o meu celular ligado. Eu tenho lido a Bíblia e o Espírito de Profecia num plano especial. E eu tenho percebido, assim, de maneira muito clara, como Deus, Ele é carinhoso com a gente. Ele prepara o nosso coração, Ele faz planos, Ele avisa a gente sobre esses planos. E Deus, diante desse grande evento que nós estamos, ou diante desses dias que nós temos vivido, Ele também não nos deixou desavisados. São dias especiais e para dias especiais, eventos especiais, Deus sempre preparou o seu povo. Olha que interessante. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Nós vamos ler rapidamente 3 versos da Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí com você, Esther capítulo 4, verso 16. Vai contar aí de um preparo. Esther 4, 16. Diz o seguinte: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, pois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Disse aqui Esther, então, preparando o povo todo para um evento especial. Ela iria comparecer perante o rei e clamar pelo livramento de seu povo, incluindo sua vida. Daniel 1:9, abra sua Bíblia rapidamente. Daniel 1:9 diz o seguinte, ao contrário, Daniel 9:1. Outro preparo aí. Daniel relatando.
Ele disse o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. E aí o capítulo segue com Daniel derramando o coração para o Senhor e pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de cumprir, então, esse livramento de Jerusalém. Neemias 1:3, também outro verso da Bíblia, Neemias 1:3. Neemias 1:3. Abra sua Bíblia, se você tiver ela aí com você. É muito importante que a gente abra, folheie, grife a Bíblia. O verso diz o seguinte: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4. Tendo ouvido eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mais um preparo. Jejum, oração, súplica, humilhação. Preparos que a gente pode ver em outras passagens da Bíblia. Esdras foi um grande professor da lei. Por onde ele passava, ele fazia reformas, ensinava a lei, apregoava jejum, porque ele sabia que o trabalho da reconstrução do templo de Jerusalém não era uma tarefa fácil. Então ele se preparava. Se a gente pensar em João Batista, viveu uma vida de preparo. Seus pais se mudaram para o campo, afastados da cidade, e criaram um menino ali com um regime especial. Ele usava roupas especiais, porque ele tinha uma missão especial. Noé também teve um preparo. Noé precisou construir um barco. Deus falou com ele, avisou que haveria uma destruição, um grande evento, um preparo. Noé deveria pregar e construir. Noé contratou muita gente para construir. E para esse tempo que vivemos, da história desse mundo, tempo importantíssimo, Deus também deixou um preparo muito especial. Ele sabia que a nossa mente seria bombardeada com ideias falsas, com sugestões que poderiam confundir a nossa compreensão até mesmo da Bíblia. E Ele deu um preparo muito especial. Ele deu a mensagem de saúde para o nosso tempo. Ele sabia que comer, beber, dormir, se exercitar ou não, tudo isso faria diferença para a nossa compreensão da nossa missão e também da mensagem que tem que aquecer o nosso coração. Ele sabia que a mensagem de saúde seria essencial para que a gente pudesse ter na nossa frente sempre a impressão de que são tempos solenes, nós precisamos ter cuidado com a Bíblia e com a nossa vida. E o nosso corpo guarda, gente, o tesouro mais especial que Jesus nos deu, que é a nossa mente. É interessante que com a mente nós adoramos a Deus, com a mente nós amamos, com a mente nós ouvimos as impressões divinas. É com a mente. Ellen White tem um texto muito interessante, a gente vai ler daqui a pouquinho, acho que eu vou colocar até agora. Olha só o que ela diz. Com os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu pode se comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente.
de todo o espírito, alma e o corpo, que eles todos sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está interessado apenas na sua vida espiritual. Ele não quer que você tenha apenas esperança, Ele quer que você tenha vida em abundância. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, olha, que todo o corpo de vocês, aqui a gente pode pensar na mente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês, a espiritualidade sim está presente aqui, mas o apóstolo Paulo, essa ideia não é uma ideia só de Ellen White, ou ela foi inspirada por Deus com certeza, mas é divina essa impressão de que nós precisamos consagrar-nos a Deus inteiramente. Olha esse outro texto aqui. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são levadas em servidão às paixões mais baixas. Intemperança de qualquer espécie. Esses dias eu estava dirigindo e a Lina me perguntou: mãe, até a água, se a gente beber demais, faz mal? Até a água, se a gente beber demais, faz mal. Não muito tempo atrás, eu ouvi a notícia de um jovem que morreu participando de um concurso desses americanos por rádio, e a competição era quem bebia mais água, e esse jovem bebeu tanta água, eu não sei o que aconteceu com o corpo dele, ele veio a falecer. A intemperança até nas coisas boas, no exercício físico, se você é intemperante até no seu falar sobre saúde, aquilo não é bom. Deus nos convida, Deus é um Deus de equilíbrio, é um Deus de harmonia. E equilibrar não é usar tudo com moderação, é usar o que é bom com moderação, e aquilo que é nocivo a gente precisa tirar da nossa vida. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, que Deus vos santifique em tudo, inteiramente, corpo, mente e espírito. Olha esse outro texto aqui, gente. Todos estão no Conselhos para a Igreja, capítulo 16, tá? Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. E ela segue, gente, um corpo doente afeta o cérebro, e é com a mente que servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo, e Satanás triunfa na obra danosa que faz, mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem, e uns aos outros, pois por esse meio, melhor dizendo, ele está roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Percebem a amplitude desse assunto? Nós podemos estar roubando a Deus no serviço que lhe é devido. Qual é o serviço que nós somos chamados a fazer, a prestar como adventistas do 7º dia? Nós temos que pregar sobre juízo. Não é uma tarefa fácil. Falar que esse mundo vai ser destruído e que as pessoas que não aceitarem o amor de Jesus vão perecer. É tarefa fácil, pastor? Falar para o nosso vizinho, falar para quem está convivendo com a gente todos os dias, não é uma tarefa fácil. Mas, quando nós não estamos fazendo praticando hábitos saudáveis, é isso que nós estamos dificultando o nosso trabalho, muito mais. O último texto que eu queria trazer agora é esse. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E o seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. E eu amplio esse texto aqui, eu já falei uma outra vez, que não é só o apetite alimentar que Satanás está usando ultimamente. Muito pelo contrário. O alimentar parece que ficou até secundário. Mas o apetite intelectual, o que é que a gente tem visto, o que é que a gente tem ouvido, o que é que a gente tem lido, tem honrado a Deus, tem edificado o nosso caráter? Ou a gente tem alimentado a nossa vida com
o alimento que a natureza carnal mais gosta: sensualidade, violência, mentiras, falácias. É um assunto importante, nós precisamos dedicar tempo e refletir o que é que como temos prestado esse serviço a Deus, porque é uma luta interna. O campo de batalha é a nossa mente e nós precisamos estar alertas, como Satanás está alerta. Se ele está alerta, a gente devia estar como Neemias, né, que construía um muro e dormia com uma lança. Alerta, guardando. Às vezes a gente tem aquelas provações bem definidas, um problema no trabalho, uma questão familiar, uma privação, uma questão econômica. Às vezes são provações bem, a gente consegue enxergar, mas na maioria das vezes as nossas provações, só eu sei o que está acontecendo, porque são internas. Eu lutando contra o meu egoísmo. E aí tem o fator que a gente pode estar assim, piorando nessa equação quando nós usamos estimulantes. E estimulantes do cérebro, como eu falei aqui, né, através daquilo que a gente consome de entretenimento, de leitura, como que a gente gasta o nosso tempo. E também os estimulantes que podem também fortalecer a natureza carnal, deixando a gente mais irritado. Como é que, se você parar para pensar, né? Nós temos vários tipos de estimulante, né? O estimulante da cafeína, por exemplo, pode te deixar mais animado, com pensamento mais ágil, mas ele vai trazer um efeito rebote muito em breve, que é a irritabilidade, o aumento da ansiedade, ataque cardíaco. E aí fica mais difícil a gente ser cristão de verdade, porque a gente vai estar mais irritado. Então, quando nós sofremos algum prejuízo, sofremos alguma injustiça, o nosso reativismo está muito mais impulsivo do que deveria ser. A gente está reativo, a gente não consegue mais filtrar as nossas emoções. A gente já dispara. Em Efésios 6, verso 12, nós lemos que a nossa luta não é contra os seres humanos, vou colocar aqui, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, o preparo através da mensagem de saúde é realmente impactante para o nosso tempo. E eu acho que a nossa igreja ela perdeu um pouquinho do brilho quando nós falamos de mensagem de saúde, porque existem muitos legalistas, muita gente que vive a salvação pela soja, que acha que quem não segue a vida como essa pessoa segue não vai para o céu. E não é o que Deus diz em nenhum dos seus livros. Ele fala que este não é um fim, é um meio, é um caminho, é um preparo. Hoje de manhã eu fui levar a Laura para fazer um exame e o preparo era... Agora, vários exames não precisam mais, exames de sangue, né, não precisam mais de jejum. O dela precisava. Não podia ser mais que 12 horas, mais que 13 horas de jejum. É um preparo. A mensagem de saúde é um preparo para o momento em que estamos vivendo e para as dificuldades que vamos enfrentar. Se eu não sigo esse preparo, eu sofrerei muito mais. Deus é um Deus de amor, Ele pensou na gente quando Ele deixou isso. Bom, e tudo isso ajuda a gente no desenvolvimento da natureza amorosa, como eu estava falando, né? Se eu uso estimulantes, abra sua Bíblia aí em Gálatas 5, passagem clássica também, Gálatas 5. A gente tem as obras da carne e o fruto do Espírito, a partir do verso 16. Eu vou ler só o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz aqui o apóstolo Paulo. Gente, eu não posso
querer viver só pelas regras, eu preciso ter o desenvolvimento dessa natureza amorosa, e é isso que me protege do legalismo. Quando eu procuro desenvolver essa natureza amorosa, eu estou me protegendo contra o legalismo. Agora, é fácil cultivar esse espírito de bondade, de amor, de tolerância? É fácil, gente? Quando alguém te fecha no trânsito e você está atrasado para chegar, Derek, você sabe que seu chefe está te esperando lá. E aí você se segura, não fala nada, não buzina, não revida. É fácil quando você recebe, controla a sua raiva. Quando é fácil ser educado quando você recebe uma ligação dessas operadoras te informando que tem um débito no seu CPF e você sabe que esse débito é indevido e aquela pessoa que está te cobrando não é culpada, porque ela é só uma atendente. É fácil não soltar os cachorros em cima dessa atendente? A natureza amorosa, o desenvolvimento da natureza amorosa faz com que a gente pregue dentro de casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Os nossos vizinhos nos conhecem pelo jeito como a gente se porta em casa, porque eles ouvem os gritos, eles ouvem as confusões, eles ouvem as brigas, ou não. E isso fala muito mais alto do que um sermão daqui da frente, que talvez muitas pessoas não vão chegar a ouvir, nunca. Nossa vida é um sermão lá fora. E quando alguém discorda da nossa opinião política, como temos reagido, será que um adesivo da Novo Tempo no carro, será que a entrega de um livro missionário fala tão alto quanto as nossas ações no dia a dia? É de parar para pensar, não é? E talvez, e assim, eu gostaria que vocês pensassem que não é uma questão de performance. A vida do cristão não é um comercial de margarina. A gente tem dificuldades, a gente sofre injustiças, mas, gente, Jesus sofreu. Jesus sofreu, ele foi criticado, ele foi caluniado, ele engoliu muitos sapos. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi crucificado. Ele morreu por nossos pecados. Ele mesmo não tinha um pecado sequer. Mas ele morreu, ele suportou toda a humilhação e dor porque ele nos amou. E essa deve ser a nossa motivação para que não seja só uma performance. Para que você não queira fazer tudo certinho só porque os outros estão vendo, mas porque a nossa perspectiva tem que ser: Jesus me amou. Jesus me amou, eu preciso mudar isso. Ele suportou, eu preciso suportar. E eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você veio aqui buscar hoje fortalecimento da sua fé e Deus está vendo isso. Só que nós podemos, de repente, gostar desse preparo. Já parou para pensar nisso? Como assim, Teru? Gostar desse preparo, dessa reforma de saúde, gostar de não tomar mais o meu cafezinho, de não comer mais aquele prato suculento que você já entendeu que faz mal. Como assim, Teru? Gostar de não assistir mais as séries que eu gosto de assistir. Como assim? Gostar é abrir mão de muito, seria muita resignação. Ellen White nos diz que o segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode se esforçar para fazer, sabe por quê? Porque Ele entende que nesse seu esforço, no meu esforço, tem benefícios. Nós temos ganhos, nós aprendemos. E é por isso que Ele deixou para a gente fazer a nossa parte, porque se fosse, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode nos transformar. Mas Ele sabe que quando nós operamos junto ou cooperamos com Ele, nós temos benefícios. E esse é o segredo: união do poder divino com o esforço humano, com a cooperação. Quem nos salva é Cristo. Agora, se a gente pensar em Noé, Noé aceitou o plano de salvação, mas ele fez o quê? Arregaçou as mangas, contratou gente preparada para executar esse plano de Deus.
E ele sabia que Deus protegeria das águas impetuosas que brotariam dos abismos da terra, que seriam derramadas do céu também. Mas Noé colaborou executando a planta dada por Deus. Ele colaborou, ele fez a parte dele. E é tão interessante que nós precisamos aprender a obedecer nos detalhes, porque Noé foi orientado quanto a colocar lá o betume, o piche na arca. Se ele não tivesse obedecido, não adianta construir uma arca linda, maravilhosa, porque ia entrar água. Se Josué tivesse obedecido o plano de marchar em volta de Jericó apenas, sem fazer o que Deus mandou, sem o louvor, sem o uso dos sacerdotes, ele não teria conseguido a vitória que Deus preparou para o povo de Israel. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus nos detalhes, porque nos detalhes Ele sabe o que é melhor para nós. Muito mais do que nós podemos sequer imaginar. Olha esse texto que eu gosto muito. Não coloquei aqui. Vou voltar. Esse texto que eu gosto muito, de Mensagens Escolhidas, volume 1. Devemos trabalhar segundo o plano de adição, e o Senhor operará segundo o plano da multiplicação. É pela constante diligência que, pela graça de Cristo, viveremos segundo o plano da adição, fazendo firme nossa vocação e eleição. Nós adicionamos e Deus multiplica os nossos esforços. Se pela fé você decide obedecer a Deus em uma questão, vamos falar que nós estamos falando aqui do estilo de vida, Deus vai multiplicar os seus esforços. Tenha fé, meu querido irmão. Tenha fé, irmã. Deus não quer torturar você, em momento algum. Se você está sofrendo para colocar em prática algo que Ele lhe pediu, que está nos escritos, seja na alimentação, seja nos relacionamentos, seja na prática de qualquer outro hábito, da temperança, Deus tem um plano muito especial para você. Siga firme. Ele vai te ajudar. Ele não desampara os seus filhos. Amém. Sabem, Josué poderia ter construído um cavalo de Troia, ele poderia ter elaborado um plano de uma escavação de um túnel para entrar dentro de Jericó, ele poderia ter feito planos mirabolantes, e tantos outros generais que conduziram o povo conquistando a terra de Canaã, poderiam ter elaborado seus planos, mas o livramento só vem de Deus. E se Ele dá um preparo, é porque tem lógica naquilo. Mesmo que eu não compreenda essa lógica. Mesmo que eu não entenda completamente. Quando eu obedeço, eu sinto benefícios, porque Ele cuida de mim. Ele me ama. Ele me quer bem. Nossa luta não é contra a carne. Tenhamos isso em mente. Se nós tivermos a perspectiva correta, nós teremos então força e coragem para avançar. E nós temos uma parte a desempenhar. Cabe a nós essa parte, porque Deus sabe que nós fortaleceremos a nossa natureza espiritual. Ele sabe que nós fortaleceremos os nossos vínculos aqui, se nós trabalharmos essas questões de temperança, domínio próprio em todas as áreas da nossa vida. Deus sabe, Ele está vendo. E essas semana passada, a Laura e a Lina chegaram em casa. Mãe, eu quero que você coloque a música da tia Cecel e o Daniel Lidke. E eu, que música é essa? Coloquei um pouquinho da música. E a música falava o seguinte, gente: quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. E a música vai num crescente. Já colocou para a Laura ouvir aí, Derek? Não? Muito linda essa música. Poderosa, poderosa. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda aquilo que nós vemos, muda aquilo que ouvimos, muda aquilo que sentimos. E a música fala no finzinho, e muda aquilo que nós amamos. Nosso esforço, ele vai ser tão pequenininho quando nós tivermos essa perspectiva, Jesus no nosso coração, que você vai olhar para trás e vai pensar: como eu demorei tanto para aceitar e para
me engajar e para obedecer. Procurem essa música depois. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda tudo. Muda, muda, muda o que amamos. Abra sua Bíblia em Filipenses 2:13, um dos meus versos favoritos. Porque sozinha eu sou fraca. Sozinha eu sou fraca, mas olha como Deus é abrangente. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Você tem áreas da sua vida que você precisa entregar a Deus, que você precisa de reforma, que você sabe que, talvez você nem saiba, mas estão atrapalhando a sua vida, o seu crescimento espiritual. Você continua menino, menina, espiritualmente, quando já era para você estar ingerindo alimento sólido. Você tem vontade de pregar com a sua vida, usando menos as palavras e mais as suas atitudes. Eu quero convidar você para consagrar a Deus toda a sua vida. Seu corpo, sua mente, seu espírito, para que você seja verdadeiramente preparado para a volta de Jesus. E enquanto estiver aqui se preparando, seja também um canal de bênção para as pessoas. Queria convidar você para se levantar e cantarmos juntos o hino de número 160, Crescendo em Graça. E à medida que você canta esse hino, eu queria pedir que você ore, pedindo que o Espírito Santo aponte os lugares que precisam de transformação na sua vida. 160, Crescendo em Graça. Caprichos pessoais, as vontades não carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver. Crescendo em poder, vou crescendo em graça, movidos pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde. Eu entrego
Olha, gente, queria dividir o último texto com vocês. Todo aquele que tem uma verdadeira intuição do que significa ser cristão, purificar-se-á de tudo que enfraquece e corrompe. Todos os hábitos da vida serão postos em harmonia com o que requer a palavra da verdade, e ele não só crerá, mas operará sua própria salvação com temor e tremor, enquanto se submete ao moldar do Espírito Santo. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço com o melhor serviço do homem e supre a deficiência, com seu próprio mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais ao mandamento de seu Pai. Muito ouvimos acerca de fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. E Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Feche os seus olhos. Pai querido, teu fardo é leve, o caminho contigo é muito melhor do que sozinho, mesmo que estreito, mesmo que com pedras, nós queremos trilhar contigo. Aqui está teu povo reunido, Senhor. Esse povo é um povo de oração, é um povo que aguarda a tua volta, é um povo que professa fé, que tem buscado fortalecer essa fé, mas que talvez esteja sendo atrapalhado por hábitos do dia a dia que precisam ser vencidos. Eu me incluo entre essas pessoas, eu preciso vencer muitos hábitos, ó Deus. E eu quero te pedir neste momento, perdão. Perdão porque nós negligenciamos muitas vezes o teu mandar, transgredindo as leis naturais que regem o nosso organismo e acarretando peso, doença e, pior de tudo, Senhor, acarretando um ruído na comunicação com o céu, e nós queremos restaurar essa comunicação. Queremos te ouvir, te obedecer e queremos ser canais de bênçãos aqui nessa terra, Pai. Olha para cada filho teu aqui. O Senhor conhece não só o nome, a casa, conhece a família. O Senhor conhece, Senhor, as lutas, os sonhos. E eu quero pedir a tua mão sobre cada filho teu. O Senhor tem poder para restaurar aquilo que está quebrado. O Senhor tem poder para transformar as nossas desilusões em bênçãos. E eu clamo por este poder agora, ó Deus do céu. Permanece conosco no restinho dessa semana. Prepara-nos sempre para o teu reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém.